Muito bem. Primeiro domingo de Advento, um tempo muito significativo, portanto, um novo ano da igreja. E Jesus, no Novo Testamento, nas Escrituras de maneira geral, também no Antigo, porque ele já estava presente desde o Gênesis, tem inúmeros títulos dados a ele. Nós vemos no Novo Testamento, na leitura de Mateus, capítulo 24, que ali ele é chamado de Filho do Homem. Aliás, esse é o título que ele mesmo prefere, Filho do Homem. No próprio Novo Testamento é feito menções também ao filho de Davi, assim como era feito também no Antigo Testamento. Inúmeros outros títulos são dados a Jesus, como o Bom Pastor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Agnus Dei, e por aí vai. Então poderíamos lembrar de inúmeros títulos. E se me recordo bem, há mais ou menos 50 títulos, desde o Antigo até o Novo Testamento, que são dados a Jesus, como Emanuel também, que é o Deus conosco, ou Deus está conosco, e por aí vai. E nesse tempo de Advento não poderíamos falar de outro título, senão um dos mais importantes, que é aquele dito a respeito de Jesus como o Príncipe da Paz. E isso trazendo no contexto da leitura do Antigo Testamento de Isaías capítulo 2. E veremos, portanto, como é dito de Jesus, ou a respeito dele, de que ele é de fato o Príncipe da Paz. Especialmente, claro, no período de Advento, mas também lembrando da leitura do Evangelho. Isto é, que há uma dupla comemoração do Advento. Tanto o Advento do fato de que Jesus veio há 2000 anos atrás, quanto também pensando no futuro, quando Jesus voltará e, portanto, será um novo Advento, quando ele de fato descerá de entre as nuvens e, portanto, resgatar. Parece algo muito distante. Eu resolvi, então, destacar esse Príncipe da Paz justamente porque não parece que estamos em tempos de paz. E nem mesmo parecia para o profeta Isaías, aquele que, portanto, destaca esse termo, ou esse título de Príncipe da Paz, que de fato era o tempo de Isaías um período de paz. Isso porque a paz é tomada como um tempo de tranquilidade, um tempo, portanto, em que não há perturbação, em que não há caos e que tudo está em ordem e plena paz de espírito de Deus para conosco e de nós mesmos para com outras pessoas. Mas o fato é que, na verdade, nunca chegamos nesse período de paz expressamente dito. Isso porque também no período de Isaías havia um reino dividido. A Israel, que vocês já ouviram falar certamente do rei Saul, Davi e Salomão, no período do profeta Isaías, estava completamente dividida em duas nações, a nação do norte, Israel, e a nação do sul, de Judá. Israel, por curiosidade, já tinha sido tomada por povos estrangeiros e, portanto, não mais adorava a Deus e estava entregue à idolatria e outros deuses estranhos. Já o reino de Judá estava correndo o mesmo risco. Isso porque, claro, nós temos no livro do profeta Isaías esse título importante, que é Príncipe da Paz, mas algo que não tem no tempo de Isaías é justamente paz. Isso porque havia muita corrupção, havia muitos homicidas, isso na própria leitura do livro de Isaías a gente pode notar. Havia pessoas descompromissadas com o Evangelho, isto é, com a revelação de Deus, e, portanto, a religiosidade ou o modo certo de adorar a Deus era algo completamente irrelevante. Parece que isso ficou para trás, né? Hoje as coisas estão diferentes. Mas a verdade é que não. A verdade é que o povo continua idólatra e, de maneira geral, o mundo como um todo, e até mesmo vemos isso dentro da igreja, é o fato de que as pessoas muitas vezes não se importam com a religiosidade, isto é, com os ensinamentos de Jesus, com o seguir a Jesus de fato, e acabam, portanto, caindo no indiferentismo que já havia no tempo de Isaías. Então, assim, Príncipe da Paz não parece nem um título presente no dia de hoje, nem parecia para Isaías, talvez, podemos dizer assim, presente no seu tempo. Isso porque esse Príncipe da Paz, que era esperado por Isaías, o primeiro advento, e agora que nós esperamos pelo segundo advento, nesse tempo, não houve paz, praticamente, podemos dizer assim. Porque sempre houve rumores de guerra aqui e acolá. A grande verdade é que nós estamos em pé de guerra sempre, se não é nação contra nação, mas é eu com o meu vizinho, ou, enfim, eu com a minha família, ou a minha família comigo.
e parece que esse título, portanto, paira no ar e não se estabelece aqui na terra. Ou seja, não inaugura um governo que tenha de fato paz. Então, o príncipe da paz não parece ser o caso. Mas a grande verdade nesse caos, nessa perturbação, em meio a rumores de guerra, e claro, aqui tendo em mente que guerra é o contrário de paz e que, portanto, a tranquilidade é o contrário da perturbação, que não temos percebido algo muito importante sobre esse título, Príncipe da Paz, que é dito acerca de Jesus. Isso, claro, porque os judeus esperavam um Messias no primeiro advento que fosse governar com mão de ferro Jerusalém, que fosse reconquistar Jerusalém contra os seus inimigos e que fosse reestabelecer na terra um governo, vamos dizer, autoritário, por assim dizer, regulado pelo próprio Messias. Mas o que aconteceu foi algo inesperado da parte dos judeus, isso porque aquele dito Messias ali dentre o povo estava morrendo numa cruz. Ou seja, a esperança de paz estava morrendo num instrumento de tortura. Pois bem, então temos uma situação de caos e perturbação que não se resolveu. Mas eu queria, portanto, trazer outros elementos do texto bíblico que denotam, portanto, que essa paz que é dita acerca de Jesus é uma paz que começa não exteriormente, que não começa no mundo em si, que não começa pelas ações em que as pessoas realizam umas para com as outras, mas ela começa, antes de tudo, no próprio coração humano, esse coração humano quebrantado diante de Deus. O que não se percebe nessa história toda de Príncipe da Paz é que, enquanto estivermos em guerra contra Deus ou contra o Criador, não teremos paz nenhuma. Eu não terei paz comigo mesmo, eu não terei paz com os meus irmãos, com a minha família, eu não terei paz com outras nações, com outras culturas, porque não há uma paz interior estabelecida entre o homem, isto é, o ser humano, e Deus. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é, de fato, o Rei da paz, que envia o seu príncipe, isto é, o seu filho, para trazer paz ao mundo. Mas eu pergunto a vocês, onde está essa paz? Exteriormente ou interiormente? Ou onde essa paz deveria iniciar? A grande razão de estarmos em pé de guerra uns com os outros, nação contra nação, até aquilo que é dito no livro de Apocalipse também, nas profecias em que nação se levantará contra nação, as próprias palavras de Jesus acerca dos fins dos tempos nos lembram isso, e agora temos diante de nós uma profecia, especialmente do livro de Isaías, que fala o contrário. Isso é, Isaías capítulo 2, versículo 4, que diz que Deus será o juiz das nações, decidirá questões entre muitos povos, e essas nações, portanto, terão as suas espadas transformadas em arados e as suas lanças em foices, não mais para guerrear, mas para trabalhar. Não mais para levantar nação contra nação, e nem mesmo para aprender a guerra. O que está certo aqui? As nações se levantarão contra as nações ou não se levantarão? Quando se fala no período em que haverá paz ou paz eterna, algo assim, e se pensa nesse mundo atual em que nós vivemos, se tem, na verdade, uma utopia. Uma utopia nada mais é do que uma realidade que não acontece no mundo real ou que nunca aconteceu. Então, essa situação de paz ou tranquilidade total, onde as nações viverão em plena paz para todo sempre, parece, nessa realidade atual, utopia. Ou seja, parece que nunca vai acontecer. Então, por que é dito de Jesus, príncipe da paz? Por que ele é chamado de príncipe da paz? O ponto é aqui que, na verdade, a paz que Jesus veio a estabelecer não era aquela que os judeus imaginavam através de um governo autoritário e poderoso que pudesse governar todas as coisas, controlar o pecado e por aí em diante resolver todos os conflitos e estabelecer a paz. Na verdade, esta paz, ela começa na cruz mesmo. Algo que talvez as primeiras pessoas que entraram em contato com a crucificação não perceberam. Porque as guerras continuavam e não perceberam, portanto, que aquele sacrifício na cruz era, portanto, a causa e o feito do príncipe da paz. Isto é,
o Filho de Deus é enviado para estabelecer paz, não primeiro entre nós, mas primeiro entre os homens e Deus, entre a humanidade como um todo e o próprio Deus. Se nós não fizemos pazes, se nós não entramos em paz com Deus, não é possível ter paz nenhuma, não é possível estabelecer paz entre as nações, fazer com que as guerras se acabem. Só há um modo de fazer isso, que é através do arrependimento diante do instrumento da paz, o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse sacrifício de sofrimento, de morte, tortura, se revelou, na verdade, um instrumento de paz entre nós e Deus. De modo que outro caminho que busque paz por outros meios, por meio das políticas atuais, por meio de, enfim, relações internacionais, através das organizações das Nações Unidas, que são muito importantes, diga-se de passagem, na verdade, não terão seu sucesso e propósito atingido em plenitude. Isto é, não alcançarão esta utopia de ter uma paz estabelecida aqui na Terra, nesta realidade em que vivemos, sem a cruz de Jesus. Nós podemos, então, nos perguntar, ou você pode ter essa dúvida, como assim eu estou em guerra com Deus? Ou como assim eu não estou em paz com Deus? Porque o que eu afirmei no início é que, se de fato não temos essa paz exteriormente, é porque a razão está interiormente. Não temos paz de nós com o Criador. Então, você pode se perguntar, que tipo de paz é essa? Ou que tipo de coisa eu fiz para que eu não tivesse paz com Deus? Nas 4 leituras que nós fizemos, há alguns desses elementos. O primeiro elemento a gente vê ali no Salmo 122, versículo 1, que é um salmo muito conhecido e é dito, portanto, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou, como diz em nossa tradução, fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ora, pode ser que, de fato, temos pessoas que se alegram quando ouve, portanto, um convite ao dizer, vamos à casa do Senhor. Mas também outras pessoas não se alegram ou se acham indiferentes no que diz respeito a isso. Temos um elemento aqui, portanto, dessa não tranquilidade, dessa perturbação que nos separa de Deus propriamente, entre nós e Deus, nesse caminho, nessa ida do céu para a terra ou da terra para o céu. Isso porque nós temos aqui no meio algo que nos atrapalha em sentir alegria ao vir à casa do Senhor. Ao acordar cedo pela manhã, no domingo pela manhã, ou vir ao sábado à noite, ou domingo à noite também, e se alegrar de fato com a palavra do Senhor, se alegrar com aquilo que Ele tem nos dizer. Há uma dificuldade, porque nem sempre viemos alegres. Então aqui no Salmo nós temos um primeiro elemento, que talvez pode denunciar se estamos em paz ou não com Deus. Se nos entristecemos ao vir à casa do Senhor, é porque ainda não há paz com Deus. Se achamos pesar, algo difícil de se manter, isso pode ser um sinal de que não se tem paz com Deus. E se não se tem paz com Deus, não é possível ter paz na vida. Um segundo elemento nós vemos em Isaías. Isaías relata no capítulo 2, versículo 5, o seguinte: venham, descendentes de Jacó, vamos caminhar na luz. Ora, aqui temos outro elemento daquele, portanto, que tem paz com Deus. Aquele que tem paz com Deus anda na luz. E aquele que, portanto, não tem paz com Deus anda nas trevas. Isso é uma comparação de contrários, luz e trevas, porque remete, de fato, aos caminhos que tomamos na vida, aos pecados que preferimos, aos pecados de estimação, por assim dizer, e outros elementos que nós preferimos, o nosso orgulho, a nossa preguiça, em detrimento da dificuldade que é viver a vida cristã. Nesse sentido, andar na luz é sim o símbolo de que estamos em paz com Deus, enquanto andar nas trevas é o sinal de que não estamos em paz com Deus. Isso é preocupante. Ainda um outro elemento que funciona quase como um tapa na cara, nós vemos em Romanos capítulo 13, versículo 8. O que diz ali em Romanos 13, 8? Não fiquem devendo nada a ninguém, apenas o amor. Ora, eu não sei você,
Mas quando se fala em dívida, né, geralmente se pensa mais sobre o dinheiro, quando se está devendo algo para alguém. Mas o que o texto bíblico do Novo Testamento em Romanos nos fala, dever algo para alguém é muito mais como uma ofensa. Isto é, dever um pedido de perdão, dever um pedido de desculpas, aliás, dever algo em relação ao próximo, estar em falta com o próximo. Se estamos em falta com o próximo, em desunião, em desordem, nós estamos devendo alguma coisa que não é o amor. Porque nós estamos devendo perdão, estamos devendo outras coisas, portanto, que não é o amor. E é o que nos lembra aqui Paulo aos Romanos. E esse também é um símbolo, é um sinal de que talvez não tenhamos paz com Deus. Se estamos devendo algo além do amor, se estamos em falta com o nosso próximo, com os nossos familiares, irmãos, amigos, com os nossos irmãos em Cristo, nós estamos em falta com Deus. E assim, meus irmãos, não é possível ter paz com Deus. Assim, não é possível dizer, vem, príncipe da paz. Não é possível dizer isso. Porque a paz não foi estabelecida no coração humano com Deus. Ou de você com Deus. Nós temos um diagnóstico da vida espiritual que pende negativamente. Que pende muito mais para a nossa condenação, ao dizer assim, olha, a tua saúde espiritual não está boa. Porque você está em falta com Deus. Não estar em paz com Deus significa, portanto, as causas de não termos paz no mundo. Sem paz com Deus, não é possível no Advento, no Natal, dizer, vem, príncipe da paz. Porque estaremos dizendo da boca para fora. Fato é, então, que enquanto houver guerra sua ou minha com Deus, rebelião, contrariedade, preguiça, orgulho, seja o que for, não será possível ter paz. De modo que o que talvez os antigos não perceberam, o que os políticos atuais não veem, o que também o mundo não verá, é que esta paz começa na cruz. Começa com o perdão de Jesus. Começa com a paz que é dada ao coração daquele que se arrepende. Esta paz não é possível de outra maneira. E o que é estar em paz com Deus? Estar em paz com Deus, obviamente, é abrir mão de todo orgulho, de toda rebelião, de toda preguiça e se colocar a praticar a fé. Ora, a fé é algo muito simples e fácil de se receber. Nós vemos no batismo, hoje mesmo fizemos isso lá na Voz da Cruz, um batismo de uma criança, e o batismo não é simples, água, mas ligada à palavra. É simples, foi dado a fé. É dado a fé hoje também através da pregação. A pregação é algo simples. O pregador está falando em nome de Jesus, em nome de Deus, e os nossos ouvidos estão ouvindo aquelas palavras. É algo simples. A Santa Ceia é algo simples. É pão e vinho conectado, ligado à palavra de Deus. Corpo e sangue. É algo simples. A fé é algo simples, mas ela é difícil de manter. Porque essa fé deve ser cultivada, assim como aqueles que, portanto, praticam algum tipo de exercício físico, academia, etc., devem, portanto, cultivar o próprio corpo. A fé é difícil de ser mantida a longo prazo, mas nosso Senhor é gracioso o suficiente para ter paciência conosco e misericórdia, para nos estender a paz, para nos estender a misericórdia, a fim de que você e eu, no último dia, possamos testemunhar e dizer, vem, príncipe da paz. Esta paz, portanto, é o tema do Advento. É o tema do Natal. Até lá, essa coroa de Advento, portanto, testemunhará isso. Vem, príncipe da paz. Esta paz nenhum governo pode dar. Esta paz, o dinheiro não pode comprar. Esta paz, portanto, não pode ser superada por nada, nem por ninguém. Porque ela inicia na cruz do Calvário. Essa paz, este príncipe da paz, ele vem primeiro ao coração de todo aquele que crê, de todo aquele que se arrepende de seus pecados,
reconhece o seu erro, retorna ao caminho da luz. Somente assim é que o mundo poderia ter paz. Eu mencionei lá no início que o estabelecimento dessa paz aqui nesse mundo real parece uma utopia. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo promete que no último dia, quando Ele retornar no novo Natal, isto é, na segunda vinda, Ele estabelecerá um governo de paz. Não como um governo de poder e autoritário, como pensavam os judeus, mas uma nova vida. A vida é eterna. Essa vida eterna começa hoje. A paz está disponível para vocês hoje, porque Jesus quer se reconciliar com você. Jesus quer ter paz com você. Jesus quer ter paz com o mundo. Ele veio para estabelecer a paz. É por isso que ele envia o seu príncipe, o príncipe da paz, encarnado como homem, um de nós. Não simples homem, porque ele também é Deus, mas numa manjedoura simples, um bebê, que, portanto, remete a esse momento, um momento em que o príncipe da paz nasce. E ele nasce também nos corações de todos aqueles que creem. Desse modo, não podemos esquecer, como diz a leitura do Evangelho, que esse príncipe da paz retornará um dia novamente, em poder e glória, para salvar a sua igreja. O dia nem a hora, ninguém sabe, nem adianta calcular, porque vai errar. Mas a verdade é que esse espírito da paz, esse príncipe da paz, vem. E, portanto, se você, assim como eu, crê neste evangelho, crê que o príncipe da paz estabelece a paz com o mundo através da cruz, então sim, você pode dizer comigo, vem, príncipe da paz. Você pode crer e receber a paz no seu coração. A paz com Deus, que é mais importante do que tudo. Só assim poderemos ter paz de espírito e poderemos confessar, vem, príncipe da paz. Amém.